Glória a Deus. Então, amados, como o Gabriel já falou aqui, nós estamos no nosso primeiro culto de missões aqui no Novo Templo, não é isso? E eu sei que Deus ele vai tratar grandes coisas aos nossos corações, amém? Amados, a palavra que eu vou trazer hoje são 4 características de um missionário, amém? E essa ministração, ela foi inspirada no maior missionário que já passou aqui na Terra, que foi Jesus Cristo, amém? Deus, ele ama missões e o filho dele foi missionário, amém? Quando esteve aqui na Terra. E eu vou utilizar muitos textos de Jesus para trazer essas características, certo? Tanto de ações quanto de práticas, né? E a gente vai meditar um pouco sobre essas características que um missionário ele deve ter. Na verdade, assim, são muitas características, mas eu escolhi essas 4. Eu acho que são as que me chamam mais a atenção, mas tem muitas outras. E vamos lá, então, né? Então, começando, eu gostaria de ler João 13, 34 a 35, onde Jesus fala assim: Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, a primeira característica de um missionário é amar pessoas. Todo missionário ele deve amar as pessoas. Então, Jesus ele deixou esse mandamento, esse novo mandamento, amém? Com certeza você já sabe, mas eu vou reforçar. Antigamente, na lei, nós tínhamos um mandamento, que era amar o próximo como a si mesmo. Mas Jesus ele eleva esse mandamento, ele diz: agora vocês vão amar as outras pessoas como eu vos amei. Então, esse amor de Deus é o amor ágape, né? O amor que flui de Deus, né? No nosso coração, foi derramado no nosso coração e nós podemos praticá-los com outras pessoas. E eu fiz algumas anotações aqui, a gente vai ler alguns textos, passagens sobre o ministério de Jesus. Primeiramente, andar em amor implica, entre outras coisas, estar com os excluídos da sociedade. Porque a gente vai ver um episódio que Jesus ele fez isso, na verdade, vários, né? Porque é impossível deixar de ser pecador sem antes entender que é um. E o cristão deve mostrar isso e o caminho da salvação. Então, o cristão tem a responsabilidade de mostrar para o pecador que ele necessita de um salvador, que ele está indo para o caminho do inferno, e também mostrar o caminho certo, o caminho da vida, que é Jesus. Amém? Então, quando a gente vai ver os relatos bíblicos, né, dos evangelhos, a gente vê que as autoridades da lei, né, os judeus, eles se separavam muito das outras pessoas que não eram judeus. E isso fazia com que as pessoas elas não conhecessem Deus, porque elas precisavam ouvir do que aquelas pessoas sabiam, da sabedoria. E aí, quando Jesus vem, ele começa a andar com pecadores, com publicanos, com pessoas rejeitadas da sociedade, que antes as autoridades que estavam ali não andavam, não estavam perto. E aí essas pessoas começam a descobrir que existe um caminho, que o Salvador veio. Amém? Outra coisa que eu anotei: andar em amor é se importar com os ninguéms da sociedade, até mesmo o pior dos pecadores. Amém? Então, Jesus ele veio nos mostrar isso. Vou ler também algumas passagens para reforçar. Mas, amados, isso é muito interessante. Às vezes a gente olha para o mundo, né? E a gente vê as pessoas que elas estão em destaque. Isso não significa que nós não devemos estar pregando o evangelho para elas. Nós devemos também. Mas é muito mais fácil uma pessoa que é menosprezada pelos outros ser esquecida. É muito mais fácil, certo? Então, sem ignorar as pessoas que estão em evidência, nós também devemos pregar as pessoas que não estão. Amém? Isso é andar em amor. Glória a Deus. É dar às outras pessoas, mesmo que elas não tenham nada para nos dar.
E eu queria que você fosse lá para Lucas, capítulo 5. Glória a Deus. Eu vim com essa roupa para você lembrar que o culto é de missões, sabe? Essa roupa é internacional. Lucas 5. A partir do versículo 27. Lucas 5, 27, diz assim: Passadas estas coisas, saindo, vi um publicano chamado Levi, assentado na coledoria. Preste atenção, Levi estava ali assentado na coledoria. Ou seja, no local que ele trabalhava, colhendo os impostos. E disse-lhe, Jesus disse para ele, segue-me. Aleluia. Amados, Jesus ele disse isso para poucas pessoas, no sentido de estar perto dele, para estar mais perto dele, segue-me. Existe até um episódio de uma pessoa que quis seguir a Jesus. Mas Jesus ele disse, olha, o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça, foi dizendo as coisas. Então, houve aqui uma convocação para Levi, segue-me. E no versículo 28 diz assim, ele se levantou e deixando tudo, o seguiu. Glória a Deus. Ele estava ali nos afazeres dele, mas quando Jesus chamou ele, Levi, ele só conseguiu ouvir o Senhor. Eu tenho certeza que naquele momento, quando Jesus disse, segue-me, a única coisa que ele pensou foi na beleza de Jesus. E largou tudo, amados, e seguiu Jesus. O chamado do Senhor é um chamado... deixa eu procurar a palavra certa, eu ia dizer um chamado irresistível. Mas as pessoas podem resistir ao chamado de Jesus. Amém? Mas é um chamado que nos constrange. Amém? Aleluia. E ele largou tudo e seguiu a Jesus. Versículo 29. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos, e outros estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas, que eram os doutores da lei, né, os que conheciam muito bem as Escrituras, murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando, por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Pessoas rejeitadas. E Jesus disse no versículo 31, os sãos não necessitam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar os justos, e sim pecadores ao arrependimento. Amados, aquelas pessoas que estavam ali falando de Jesus. Deixa eu colocar só o celular aqui, para as folhas não voarem. Jesus está comendo com os publicanos e pecadores, e aí Jesus disse, olha, eu vim para os pecadores, para os que precisam de cura. Eu entendo, amados, que ele estava dizendo, se vocês não reconhecem que precisam de cura, eu não posso fazer nada. Então, eu entendo que Jesus ele só pode agir na vida de uma pessoa se ela reconhece que tem pecados, se ela reconhece que precisa de ajuda. Possivelmente, eu entendo isso, que aqueles doutores da lei, eles estavam se sentindo o máximo. Porque ele estava comendo com aqueles pecadores, com pecadores e publicanos. Mas, amados, Jesus, ele entra em um coração que está disponível para ser transformado. Um coração que é soberbo e que diz, eu já estou pronto, eu já sou perfeito, não tem como Jesus entrar nesse coração. É por isso que nós precisamos estar com essas pessoas. Mostrar para elas. O propósito da lei foi mostrar ao mundo que nós somos pecadores. Foi esse o propósito da lei. O único. Mostrar. Vocês não conseguem cumprir a lei. É por isso que vocês precisam de um Salvador. E aí, glória a Deus, o Senhor veio e anunciou a todas as pessoas, sem distinção, sem nacionalidade. Jesus, ele anunciou, o Evangelho é para todos. Aleluia. Glória a Deus.
E por causa disso, nós não precisamos mais viver debaixo do jugo do pecado. Amém? Glória a Deus. Queria que você fosse agora lá para Marcos 10. Marcos capítulo 10. A partir do versículo 46. Marcos 10, 46 diz assim: E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com seus discípulos e numerosa multidão, amados, porque Jesus ele estava sempre cercado por uma multidão. A multidão sabia que precisava de algo que Jesus tinha. Aleluia. Diz que Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho e ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele certamente já tinha ouvido de Jesus, mas por causa da sua limitação, ele não conseguia ir até onde Jesus estava, mas naquele momento era a chance dele, porque Jesus estava passando por ali. E ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aleluia. Bartimeu reconhecia: tem algo em mim que precisa ser preenchido por compaixão. Aleluia. 48. E muitos o repreendiam para que se calasse. Tem pessoas aí fora, amados, que eles estão conscientes que necessitam de compaixão, de perdão, que estão num jugo de opressão maligna. Aleluia. E eles estão clamando por Jesus. E nós somos o corpo de Cristo. Aleluia. Aleluia. 48 diz: E muitos o repreendiam para que se calasse. Enquanto essas pessoas estão clamando, muitos estão dizendo: se calem. Deus não existe. Ele não está te escutando. Você é um pecador miserável. Não tem como você ser justificado. Aleluia. Mas diz que ele cada vez mais gritava. Ele sabia de onde vinha a salvação dele. Apesar do que as pessoas diziam, ele sabia que Jesus poderia fazer algo. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia. Olha o que diz o versículo 49. Parou Jesus. Aleluia. Porque Jesus, ele escuta. Ele para. Aleluia. Quando uma pessoa está clamando por Jesus, pode ser que a gente não escute, mas Jesus escuta. Aleluia. E amados, eu vou dizer para você também isso. Não só referindo aos pecadores lá de fora, mas você, filho de Deus. Pode ser que as pessoas não escutem o seu clamor, a sua necessidade, aquilo que está no seu íntimo, mas deixa eu te dizer isso, Jesus, ele para ouvir. Jesus, ele se importa com você. Aleluia. Ele sabe a necessidade do seu íntimo, do seu coração. Aleluia. Ainda que os outros, eles queiram lhe parar, aleluia, lhe oprimir, Jesus está disposto a parar e ouvir. Aleluia. Então Jesus parou e disse: chame-o. Aleluia. Chamaram então o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Aleluia. Amados, glória a Deus. Versículo 50 diz: lançando-se de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus, deixando tudo para trás. É a certeza que Jesus, ele vai agora fazer uma coisa extraordinária. Aleluia. Aleluia. Amados, assim como Levi, quando Jesus chama, nós precisamos deixar as coisas para trás. Porque quando Jesus chama, pode ter certeza, algo extraordinário vai acontecer. Aleluia. Aleluia. Versículo 51, perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Aleluia.
Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver. E seguia Jesus estrada fora. O que antes ele estava limitado pela sua condição física de seguir Jesus, de encontrar Jesus em outros lugares. Jesus se encontra com ele, chama ele, resgata ele, cura ele, e agora ele pode seguir a Jesus livre e desimpedido. Aleluia! Amados, aquilo que antes, ou que talvez você esteja passando hoje, você também que está me assistindo, Jesus está lhe dizendo: hoje é o dia, agora é a hora de você ser livre da ansiedade, da depressão, daquilo que tem te parado de estar seguindo ao Senhor, do desânimo. Aleluia! Porque não é uma pessoa que está te chamando, é o Senhor Jesus, o perfeito. E quando nós obedecemos, nós ouvimos o chamado de Jesus. Quando nós entramos na presença do Senhor, pode ter certeza, algo extraordinário acontece. Aleluia! Glória a Deus! Ninguém sai da mesma forma da presença do Senhor. Aleluia! Nem mesmo o mais desprezado, o mais ignorado. Aleluia! Mateus 19. Mateus 19. Nós estamos falando da primeira característica do missionário: amar as pessoas, amém? Jesus, ele para ouvir as pessoas. Aleluia. Glória a Deus. Mateus 19, a partir do versículo 13. Aleluia. Olha só, que coisa extraordinária. Trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Aleluia. Pode parecer que as crianças não são importantes, não têm relevância. Pode acontecer com qualquer pessoa, mas Jesus, versículo 14, diz: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque de tais é o reino dos céus, e tendo-lhe imposto as mãos, retirou-se dali. Amado, Jesus, ele para ouvir uma criança. Jesus, ele para dar importância a qualquer pessoa, por mais ignorada que seja pelas as pessoas. Jesus, ele para abençoar. E nós, como missionários, aonde estivermos, nós precisamos parar e ouvir. Muitas pessoas ao nosso redor estão desejosas de compaixão. Ou talvez elas sejam como aqueles escribas e fariseus. Estão se achando muito perfeitas. Mas nós também somos luz para essas pessoas, mostrando que elas também necessitam de salvação. Aleluia. Então, amados, o amor de Deus, o amor de Jesus para algumas pessoas, parava a ouvir a necessidade, atentava para a necessidade e deixava com que Deus fluísse para trazer restauração, cura. Amém? Glória a Deus. A segunda característica de um missionário é que ele nega-se a si mesmo. Queria que você fosse lá para Lucas 14. Lucas capítulo 14. A partir do versículo 25. Diz assim: grandes multidões o acompanhavam novamente. Jesus, ele sempre estava ali, sendo acompanhado por muitas pessoas que necessitavam de algo que Jesus poderia dar. E ele, voltando-se, lhes disse, para aquelas pessoas que estavam seguindo: se alguém vem a mim e não aborrece ao seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos,
irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Aleluia. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro a calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que virem zombam dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, se não se assenta primeiro, para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando outro ainda a longe, envie-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Então, amados, eu anotei algumas coisas dessa passagem. A gente pode perceber que Jesus fala assim, quem não... Deixa eu até ver a palavra aqui, que em algumas traduções é diferente. No versículo 26 diz: quem não aborrece pai, mãe, e ele vai falando. Mas isso aí está se referindo no seguinte: quem ama mais a essas pessoas, ao ponto de deixar os princípios da palavra, deixar o que o Senhor diz por causa dessas pessoas, deixar de fazer sacrifício por causa dessas pessoas que nós tanto amamos, por causa do amor que nós sentimos a ela, deixar de fazer as coisas para Deus, é porque nós estamos considerando mais essas pessoas do que ao Senhor. Amém? Por isso que ele diz: não é digno de mim. Isso é muito forte, pelo menos para mim, não sei para você. Mas Jesus está dizendo: você não pode amar mais sua mãe do que a mim. Você não pode amar mais seu filho do que a mim. Você não pode amar mais seu marido, mais sua esposa do que a mim. Se você ama mais essas pessoas do que a mim, você não é digno de mim. Aleluia. Outro ponto: quando quiser edificar uma torre, primeiro faça as contas para ver se tem como finalizar, pois senão os outros irão zombar. Isso é uma coisa que ele fala. E ele fala em seguida de uma estratégia de guerra de um rei, né? Que se ele percebe que não tem como vencer, é melhor propor paz em vez de começar a batalha, sabendo que ele vai perder, certo? E aí Jesus fala uma coisa que eu fiquei meditando para entender, mas na verdade é bem simples. Ele traz esses dois exemplos e no final ele fala, né, que nós devemos primeiro, deixa eu ler aqui, versículo 33, assim pois, todo aquele que dentre vós não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Então, olha só, eu anotei aqui: da mesma forma é necessário renunciar tudo o que tem para ser discípulo de Jesus. Se está disposto a ser discípulo, tem que ter a consciência que será necessário renunciar tudo. Você está disposto a isso? Você está disposto até mesmo a abandonar seus maiores sonhos para viver os de Jesus, ao ponto de que, se necessário for, morrer por Jesus? Calcule, ou seja, analise primeiro e depois tome sua decisão. Era isso que Jesus já estava dizendo com esses dois exemplos, da casa e da guerra. Primeiro você tem que analisar. Mas não estou dizendo a você que Deus ele vai pedir para você, sabe, não, tudo que você gosta agora, eu quero que você saia de tudo, pare de fazer. Mas você tem que estar consciente, nós temos que estar consciente de que tudo tem que ser inferior a Jesus. Porque se alguma coisa dessas que nós amamos entrar em uma situação que a gente escolhe ou essa coisa ou Jesus, Jesus tem que ser a escolha. É isso que ele está dizendo.
E agora eu vou citar um exemplo bem extremo aqui, para você entender porque eu digo que isso é pesado. Amados, se eu tiver um campo missionário, e eles, como já aconteceu na história, isso já aconteceu, eles pegarem Gabriel e dizer, se você, ou você nega Jesus, ou eu mato seu marido. Eu tenho que amar mais a Deus, e eu tenho que dizer, eu escolho Jesus. Então, essa é uma característica, amados. Nós precisamos amar mais a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. É isso mesmo. Aleluia. Aleluia. E a terceira característica de um missionário é que ele é guiado pelo Espírito Santo. Eu queria que você fosse lá para João 4. Só revisando com você enquanto você abre. O missionário, ele ama pessoas, nega-se a si mesmo, é guiado pelo Espírito Santo. Amém? Nossa penúltima característica, guiado pelo Espírito Santo. João 4, a partir do versículo 1. Eu vou ler só alguns versículos, porque essa passagem é muito grande, certo? Então, vou falar aqui. A partir do versículo 4. João 4, 4. Diz assim. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Amados, Jesus diz que ele deixou a Judéia e estava indo para a Galileia. Naturalmente, não era necessário, certo? Porque existia outro caminho, que justamente os judeus faziam para não ter contato ali com os samaritanos. Mas a Bíblia diz que era necessário. E eu entendo, amados, que Jesus ele estava sentindo uma necessidade de passar por ali. Ele estava sendo guiado pelo Espírito para passar por ali. Aleluia. E ele, no versículo 7, diz, nisto veio uma mulher samaritana entre a água. E disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Os discípulos eles tinham ido da cidade, né, como diz aqui, comprar alimentos. E aí essa mulher se espanta. Como é que você é judeu, está falando comigo, pedindo água? E Jesus fala assim, versículo 10, se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. A mulher ela entrou com a condição de divisão. Uma coisa lá, né, que os judeus não se comunicavam com os samaritanos, né? E ela já entrou falando, como é que você está descumprindo esse negócio? Mas Jesus ele já começa a falar de algo espiritual com ela. Se você conhecer o dom de Deus, aleluia, eu imagino Jesus falando isso para ela, amados. Aleluia. Versículo 11, respondeu ela, Senhor, tu não tens como tirar água, e o poço é fundo, onde pois tem água viva? Aleluia, ela ainda não tinha entendido completamente. Jesus disse, ela continua, és tu porventura maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado. Versículo 13. Afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aleluia. E imediatamente a mulher entendeu. Versículo 15. Aleluia. Entendeu parcialmente, né? Que ela não queria mais passar sede. E ela disse, Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Mas ela já começou a entender, não vou ter mais sede. Versículo 16, disse Jesus. Olha só, amados, Jesus, ele é guiado pelo Espírito. Aleluia. Ele podia completar ali essa conversa e anunciar tranquilamente, sem questionar ela, a salvação. Mas
ele mexe em uma coisa ali, nela, que ela precisava. Ele vai e diz, vai, chama o teu marido e vem cá. E aí ela diz, não tenho marido. E Jesus disse, bem disseste. E aí começa a falar sobre a vida dela. E aí essa mulher, ela diz, no versículo 19, vejo que tu és profeta. E aí ela começa a questionar Jesus sobre o lugar que deve se adorar. E Jesus, ele fala, explica, né, que a adoração será em espírito e em verdade. E no versículo 25 do capítulo 4, diz assim a mulher, eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. E Jesus disse, eu sou, eu que falo contigo. Diga aí, amados, eu fico imaginando essa mulher. Jesus está lá conversando sobre coisas, sobre a água viva, a água eterna. Ela disse, é interessante. Eu ouvi falar, eu sei que vem o Cristo. Um dia ele virá. E aí Jesus para e diz, eu sou. Eu que estou falando contigo, eu sou o Cristo. Uau! Aleluia! 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 Glória a Deus. E aí ela volta para o povo dela, fala sobre as coisas que aconteceu, começou a pregar, não, certamente aquele homem que revelou minha vida, as coisas que eu estava passando, sem eu ter comentado, certamente ele é o Cristo, né? E aí o pessoal vem se ajuntar para ouvir Jesus. E aí, antes disso, eu queria ler o versículo 31, que eu achei interessante esse ponto. Diz assim, nesse inteirinho, os discípulos lhe rogavam, dizendo, os discípulos tinham ido comprar comida para Jesus. Mestre, come, versículo 32. Mas ele lhe disse, uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Dizem então, só um instante. Diziam então os discípulos uns aos outros, disse então os discípulos aos outros, ter-lhe-ia, porventura, alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Então, amados, ele estava dizendo aqui, a minha comida é fazer a vontade do Senhor. Aleluia. Jesus, ele reconhecia que havia uma direção do Espírito para estar ali. Porque ali, naquele momento, eu ainda vou continuar a história, era um momento de fazer a vontade do Senhor. De haver uma intervenção na vida daquela mulher e na vida do povo. E eu queria que, Tiago, é possível projetar os versículos aqui? Aí eu queria que você colocasse na versão NVI. Versículo 36 do capítulo 4 de João. João 4, 36. Aleluia. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Pode passar. Ele está falando aqui sobre a colheita de vidas, amém? Glória a Deus. Assim é verdadeiro o ditado, um semeia e outro colhe. Passa. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo e vocês vieram usufruir do trabalho deles. Aleluia. Pronto, eu quero só ler aqui nessa versão para vocês, esses versículos mesmo, e aí eu vou continuar na minha. Então, mas ele está dizendo aqui, ó, que existe um salário, existe uma recompensa para aqueles que começam a colher as vidas. Amém? Porque os campos, né, ou seja, o mundo está cheio de pessoas que precisam ser alcançadas. E Jesus fala, há uma recompensa para os que vão lá e colhem. Existiram pessoas que elas plantaram.
E até hoje existem pessoas que plantam, não conseguem colher, mas plantam. E aí, muitas vezes nós vamos lá e nós colhemos. Amém? Pode ser que você esteja plantando na vida de uma pessoa e outra colha. Mas não desanime, amados, porque a recompensa vem do Senhor. Amém? E é importante, tanto aquele que semeia, quanto aquele que colhe. Glória a Deus. E continuando, versículo 39. Aleluia. Diz assim: muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciava. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Então, amados, ser guiado pelo Espírito. Muitas vezes o Senhor, ele pode começar dando uma instrução, fale com aquela pessoa. E uma pessoa que você evangelizou, uma pessoa que você alcançou, pode alcançar várias. Amém? Por isso é importante ser guiado pelo Espírito. Uma palavra que você dá a uma pessoa pode transformar a vida dela. Aleluia. Versículo 40. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já agora não é pelo que deste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Então, Jesus, ele evangeliza aquela mulher, né, anuncia a salvação. Ela vai e volta para o seu povo. Anuncia que o Cristo chegou, muitos creem, e aí esses muitos que creem vão ouvir Jesus, eles pedem para Jesus permanecer ali. Jesus permanece por 2 dias, porque havia uma necessidade. Amém? Aleluia, de ensinar, aquelas pessoas estavam famintas, e aí, nesses 2 dias, eles começam a ouvir Jesus. E muito mais pessoas são alcançadas. E agora eles dizem, não é só por causa do seu testemunho que nós cremos em Cristo, mas agora nós podemos ver. Nós podemos ver Ele falando, ouvir as suas palavras, e agora nós cremos. Aleluia. Então, amados, é importante sermos guiados pelo Espírito. Aleluia. Pode ser que seja uma atitude, sabe, pequena. Amados, às vezes Deus me fala algumas coisas para me fazer. E eu sei, amados, quando o coração começa a queimar, já sei, é Jesus. Geralmente eu faço assim, quando vem algo ao meu interior, né, ao meu coração, eu procuro ver assim, a minha vontade é a vontade de Deus. Mas aí quando eu começo a me questionar, às vezes não acontece nada, mas tem vezes, amados, que o coração queima. Eu já sei, é Jesus. Aleluia. Amados, sua atitude pode transformar vidas. Aleluia. E outra característica do missionário, a 4ª e a última agora. Adora somente a Deus. Mateus, capítulo 19. Mateus 19. A partir do versículo 16, diz: E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Versículo 17. Respondeu-lhe Jesus: Por que perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E aí, ele pergunta quais são os mandamentos, Jesus fala. E versículo 20 diz: Replicou-lhe o jovem: Tudo isto tenho observado. Que me falta ainda? E disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Outro convite de Jesus. Mas, amados, esse convite de Jesus para seguir, ele foi rejeitado. Diz assim: Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. A direção chamada de Jesus foi: isso aí, você deve vender tudo que você tem. E depois você me segue. Mas por que ele se entristeceu? Porque aquelas riquezas, elas estavam sendo mais importantes do que Jesus.
Aquelas riquezas, elas estavam ocupando um lugar no coração daquele jovem que o Senhor Jesus deveria ocupar. E chegou o momento da decisão. Jesus, ele sabe exatamente o que estava ocupando o lugar de Deus no coração daquele jovem, por isso que ele pediu as riquezas. Mas, amados, a idolatria não é somente as coisas materiais. Como a gente já falou, a idolatria ela pode ser ao marido, ao filho, as coisas lícitas e que o próprio Deus nos dá. Porque quem dá dinheiro para a gente, quem nos supra é o Senhor. Até a provisão do Senhor, ela pode ser adorada no lugar de Deus. Por isso que nós precisamos colocar o Senhor sempre em primeiro lugar. Aleluia. Glória a Deus. E, amados, nós temos o exemplo de Abraão como um bom exemplo. Deus, ele tinha prometido a Abraão um filho. Aleluia. Que ele seria pai de multidões e Abraão teve um filho ali. Com todo o sofrimento da espera, anos e anos. E ter que confiar em Deus e permanecer e fazer a parte dele. E aí Deus, finalmente ele recebeu, glória a Deus, que alegria. Aí Deus chega e diz, eu quero o seu filho. Amado, se Abraão tivesse colocado aquele filho que tanto ele lutou, tanto ele creu, tanto ele declarou, tanto ele permaneceu e esperou, acima de Deus, nada do que o Senhor, do plano maior do Senhor tinha que se cumprir na vida dele. Mas porque ele confiou, ele entregou, o Senhor não negou também o seu único filho, Jesus. Aleluia. Aleluia. Então, amados, só ao Senhor nós devemos adorar. Amém? Queria que você fosse lá para Mateus 6. Eita. Mateus capítulo 6. Diz assim, Mateus capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Amados, é isso. A gente não pode servir a dois senhores. Não existe lugar dentro de nós para servirmos a dois deuses. Só existe lugar para um. E aí nós temos que decidir quem ocupará esse lugar. Amém? Não é sobre ter as coisas, sobre amar as pessoas. Isso não é errado. O que eu estou falando aqui é o lugar que essas coisas têm na sua vida, na minha vida. Nada pode ser mais importante do que o Senhor. Amém? Então, só revisando com vocês, 4 características de um missionário. Amar as pessoas, negar-se a si mesmo, ser guiado pelo Espírito Santo e adorar somente a Deus. Amém? Então, sejam abençoados na prática da palavra de Deus. Amém.